Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo de Magnetismo e Espiritismo. Hoje a gente está com um tema muito especial, muito caro para a gente também, que é a prece como magnetização espiritual ou mental. Boa noite, Ednélia, Rose, Francisco. Vamos dar boa noite ao povo. Boa noite aos amigos, boa noite a todos que estão aqui junto com a gente, que já formam uma grande família de aprendizado, que hoje a gente possa conseguir interagir tão bem quanto a gente já vem interagindo nos outros encontros. Boa noite a O pessoal todas, chega. todos. Francisca, Dinélia, Ana, todo mundo que está chegando. Vamos a mais uma vez, mais um encontro em que a gente vai realmente tentar continuar aprendendo, né, sobre essa ciência tão maravilhosa. Boa noite a todos, que Deus nos inspire nessa noite, muita sabedoria para que a gente possa aprender, refletir e se comprometer a utilizar tudo aquilo que a gente vai aprender hoje, que é um assunto maravilhoso, que é a prece e a magnetização mental. Boa noite a todos. Ana. Boa noite. Aí o pessoal tá chegando. Eu acabei de tentar avisar a Fátima que a bichinha entrou no estudo do 10, aí eu vai pro 12, que o mais recente é esse, né? Por isso que eu tô até tentando já numerar já no início para a pessoa saber qual o mais recente, né? Deixa eu ver aqui quem tá chegando pra gente dar boa noite. A Socorro de Sales, Margarida Silva, o Felipe, Lânia, que acabou de divulgar o nosso estudo lá no grupo. Não sei quem é esse aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar pelo. Ah, é anunciada. Opa! Anunciada, a Déia Viana, Rosinha chegou, Vanúzia. Esse aqui, Aline, Nájila, Raquel Alves, a Vanúzia já está levantando aqui, somos todos CEAL. A Rosinha também. Boa noite, Rafael. Com muitos corações. Já o Pedro Ribeiro chegando. Eu não sei se hoje o Lourão vai estar com a gente, que ele tinha uma reunião agora às 19 horas. Não sei se já vai ter terminado. Tá aí o Pedro, dando boa noite. Vamos esperar só mais um pouco. Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos, né? Quem mais tá? Foi anunciada, colocou também o hashtag. Anunciada, depois, tu tá vendo, ó, quando a gente coloca teu nome aqui, não aparece, aparece só esse Facebook User. Depois, quando terminar o nosso estudo aqui, você vai em cima do vídeo, aí tem as informações lá dizendo, a descrição, né, da legenda de hoje, estudo, magnetismo e espiritismo, aí tem o tema, aí quando tem lá embaixo, tem uma descrição em inglês, que é a autorização, pedindo autorização, o StreamYard pedindo a sua autorização para poder divulgar seu nome aqui. Aí quando você aceita lá, se você apertar em cima e aceitar lá, aí a gente vai poder saber que é você aqui já de cara, porque eu só sei que é você porque eu comparo com o do Facebook, que eu olho aqui pelo meu celular. Aí Milce, Eligênia, boa noite a todos e vamos lá para os avisos, né? Eu estou gostando de avisar antes, depois, para eu não ter perigo de eu me esquecer. Amanhã, quarta-feira, a gente vai continuar com o nosso estudo especial da Revista Espírita, né, com temas consequências do Espiritismo. Na quinta-feira, a gente vai ter estudo e aplicação do magnetismo espiritual com o tema qualidade da prece. A gente vai estudar sobre as condições, que condições Jesus nos ensinou ao falar sobre a prece. Sábado, a gente vai estudar sobre o homem no mundo, né, no tratamento espiritual. É um tema maravilhoso. Eu gosto muito desse tema, desse texto que Kardec fala sobre como é ser o homem no mundo. Eu não sei se é Kardec ou se é um espírito, não estou lembrando, mas o texto é maravilhoso.
E na segunda, a gente tem um curso de introdução à doutrina espírita às 19h30. Eu ainda não sei o tema, mas eu acho que, se eu não me engano, a gente está estudando sobre a história, né, do início do espiritismo, o contexto histórico do espiritismo. E eu não sei qual é o assunto que vai ser, mas o contexto é esse. A gente está falando sobre o contexto histórico do espiritismo, né? A Rosinha depois pode me confirmar aí. E aí a gente tem a Gardênio, Gervásio e agora o Luiz Fernando. Fazia tempo que eu não estava lembrando do Luiz Fernando. Não sei se ele está conseguindo acompanhar ou se ele está estudando em outro horário. Mas hoje ele está aqui conosco, o Roger. A Socorro Amorim chegando. Está aqui. Ela colocou, foi o nome dela para a gente saber que é ela. Muito bem, Socorro. Maria Valquíria chegando, Luzia, a Irã. Tá aí ela dando boa noite também para a gente. Pois é isso, meu povo. Vamos fazer a nossa prece inicial. Rose, você pode fazer a prece inicial hoje? Posso. Então, vamos já nos acalmando, fechar os olhos, quem se sentir à vontade, para que a gente possa nos recolher, entrar em conexão com nossos anjos, com os bons espíritos. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, de justiça, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e reunidas em Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por participarmos de um grupo em que podemos aprender mais sobre o magnetismo e o espiritismo. E rogamos, Senhor, que envie para nos assistir nossos guias, os nossos anjos da guarda, os espíritos que nos amam e que querem nos auxiliar no estudo e na prática do magnetismo. Hoje, em especial, que estudamos a prece, os efeitos da prece, como ela se dá. Rogamos, Senhor, que possamos aprender mais sobre a prece, como fazê-la. Enfim, Pai, ajuda-nos, protege-nos, socorre-nos de todo o mal. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tá aqui, a Rosinha colocou pra gente. Ela disse que vai ser o segundo, vai ser o livro dos Espíritos Contexto Histórico, né? Segunda vai ser o livro dos Espíritos Contexto Histórico. Tá aí o Luiz Fernandes dizendo que tá acompanhando. A Irã dando boa noite, dizendo que é lá do Cedim, né? A Valquíria, que é de Gravatá, Pernambuco, né? Tabernáculo Espírito Joana d'Arc, que é o grupo que ela participa. A Socorro Pinheiro chegando também. Então é isso. Hoje a gente vai estudar sobre a prece com magnetização espiritual mental. A gente tinha falado para vocês que seria o item 5.3 da apostila. E vai ser, tá? Quem lê o texto não vai se perder. Eu também coloquei o texto que a gente vai abordar hoje, mas é porque a gente quer trazer alguns conceitos já relacionando com algumas teorias que a gente já estudou, porque como você já tem um pouquinho de teoria, fica muito mais fácil de a gente aprofundar sobre o tema. Então, a gente vai fazer isso, trazendo os conceitos e fazendo a relação com aquele texto do 5.3 lá da apostila, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides que a gente preparou. E eu vou passar a palavra para o Francisco. Boa noite mais uma vez. A gente vai iniciar o nosso estudo dessa noite falando um pouquinho do que é a prece. Kardec tratou esse assunto em várias das suas obras, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita,
E nós trouxemos hoje duas referências. A primeira que está aí, postada, a do Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda, do Livro dos Espíritos. A primeira está no capítulo 28, item 9, no Evangelho, e os Espíritos definem a prece como sendo uma invocação, um chamamento, um clamor, por meio do qual nos colocamos em comunicação de pensamento com aquele que nós nos dirigimos. Um espírito familiar, nosso anjo de guarda, um espírito protetor. O objetivo da prece pode ser um pedido, um agradecimento, uma louvação ou glorificação. Em relação a Deus, pode ser um ato de adoração, de humildade e de submissão. Na questão 659 de O Livro dos Espíritos, na terceira parte, os Espíritos dizem que orar, pensar em Deus, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com Deus. Né? E Deus, a oração agrada muito a Deus, desde que ela seja feita com fé, né, e com sinceridade. A prece é, portanto, um ato de adoração. É uma lei natural. Sendo uma lei natural, os Espíritos revelam que ela se encontra em todas as épocas da humanidade, entre os selvagens e os civilizados. A prece é, pois, a necessidade universal. Daí a gente compreende a importância que é a fé para nos ligar, para nos conectar com os bons espíritos. A prece é uma necessidade universal, independente de seitas e das nacionalidades. Tem uma citação na Revista Espírita de 1861, se não me engano, de janeiro, depois eu posso postar para vocês, que os Espíritos abordam sobre a prece. Diz assim: depois da prece, se estávamos fracos, sentimos-nos mais fortes. Se tristes, sentimos-nos mais consolados. Abolir a prece é privar um homem do seu mais poderoso apoio moral na adversidade. A prece eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se ou moraliza-se, no mesmo sentido, condição essencial para a nossa felicidade futura. E aí ele conclui: sem a prece, seus pensamentos ficam na terra, tornam-se pequenos, ligam-se cada vez mais às coisas materiais, daí um atraso no seu adiantamento. Então a gente percebe, essa é uma introdução que eu combinei com os colegas da coordenação para fazer, para que a gente possa ter uma visão ampla da dimensão, da importância que é a fé para todos nós. É um ato a prece, que é um ato de fé, né, importantíssimo para todos nós que ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Eu agora passo a palavra para a Ana, para ela conduzir os trabalhos. Ednélia? Não. Gente, o nosso... Passe só o slide, Ana, por favor. Para voltar? Não, deu certo, é porque ainda estava no 1, certo? Mas deu certo agora. Gente, esse tema de hoje, a gente até conversando, e a Ana está dizendo, se a gente enveredasse por determinado campo, iria dar outros estudos e mais outros, né? Porque, assim, a prece, ela se desenvolvida de maneira... de acordo com o que a gente queira abordar, ela promove, proporciona estudos assim maravilhosos. E o de hoje, mais uma vez, a gente está aqui
tentando fazer com que passar para vocês da melhor forma, para que vocês compreendam a prece de uma forma sentida, uma forma vivida, porque a gente pode dizer assim, o estudo de hoje é a prece. Mas a prece, todo mundo faz prece, é a coisa mais simples do mundo, e não é bem assim, né? Então, assim, como ocorre a ação da prece? A gente tem aqui o trecho, alguns trechos do Evangelho. O Evangelho recheado de excelentes textos que nos explicam com profundidade a prece. E aqui ele vem dizendo aqui que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Vejam como é importante. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Vejam que a gente já conversou sobre isso, né? Sobre o fluido universal, e aí vimos que todo o resto deriva do fluido universal, não é isso? Então, assim, imaginemos ou pensemos que estamos todos, né, mergulhados nesse fluido universal. E que, assim, todos nós, enquanto espíritos, encarnados ou desencarnados, estamos todos ocupando esse espaço. Então, é o nosso campo de vida, né? Nós vivemos aí. E é neste mundo que a gente, a partir dessa consideração, que a gente vai entender de que maneira a gente se comunica através da prece, e que vai transmitir ou que vai receber, né? Aquele pensamento ou aquela intuição que a gente tem do espírito, dos bons espíritos, ou, se for o caso, a gente receber também influência dos maus espíritos. Mas aqui o que a gente quer, e a gente vai reforçar, é a união, né, estar num contexto com os bons espíritos, tá certo? Pode passar. Pode passar. Pronto. Esse fluido universal, ele recebe da vontade uma impulsão, que nós vimos que os fluidos, eles não têm qualidades próprias, não é isso? Os fluidos não têm qualidades a não ser aquelas que nós imprimimos, tá certo? Então, assim, esse fluido recebe da vontade do espírito uma impulsão, quer dizer, ele é o veículo do pensamento, quer dizer, o pensamento do espírito, ele atravessa através desse fluido. Então, ele diz até aqui como o ar é o do som, porque o som se propaga pelo ar, não é isso? Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Quer dizer, as vibrações que o som faz, a propagação do som através do ar, eles são circunscritas a determinado espaço, né? E o fluido universal, eles se estendem, né? As vibrações que nós promovemos através do fluido universal, elas são infinitas, entendeu? Então, chegam ao infinito. Aí, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, né? Quer dizer, o desencarnado também promovendo um pensamento, um sentimento sobre o encarnado,
uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, assim, estejamos nós numa condição de recolhimento para que a gente possa transmitir esse pensamento, esse sentimento que a gente tenha, a gente consegue uma conexão, consegue, estabelece uma corrente fluídica, certo? Então, assim, a gente chega até o outro com facilidade quando nas condições ideais. Apesar de que, nas nossas condições, como a Rose disse, de espíritos ainda imperfeitos aqui, nós conseguimos isso de forma mais fácil com os sentimentos que não são bons. O sentimento de raiva, de mágoa, eles são tão potentes porque nós imprimimos com tanta facilidade, porque eles ainda são muito, muito, muito íntimos da gente. A gente exprime e com uma força e com uma velocidade e com uma direção tão correta esses sentimentos, esses pensamentos, porque eles ainda habitam na gente de forma ainda, né, de forma muito íntima com a gente, por conta da nossa imperfeição ainda. Mas, e aí, por que a gente precisa dessa concentração quando a gente quer emitir um sentimento ou um pensamento bom? Porque nós ainda temos essa dificuldade, ainda estamos caminhando, precisamos nos esforçar, mas, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos, né? Se Deus quiser. Então, assim, fazendo a nossa parte, nós seremos mais facilmente. Pronto, Ana, pode passar esse aí. Pronto. Ele diz que aqui a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, que corrente é essa? Essa corrente fluídica, certo? Então, ela vai depender muito do nosso pensamento e da nossa vontade. A vontade de fazer o bem a alguém, a vontade o pensamento de que nós, de caridade, de amor, de devotamento, né? E é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, assim, até aquele exercíciozinho que a gente propôs de pensar em alguém, de enviar uma mensagem mental para alguém, para ver se tinha alguma resposta, é bem interessante quando a gente obtém e a gente fica assim, feito criança, a Folha me ligou, estava pensando em você, e assim, e na realidade, isso é uma questão natural, é algo da natureza. E a gente um dia vai se acostumar a estabelecer essas relações de pensamento com muito mais facilidade do que hoje. Hoje a gente ainda não tem tanta facilidade, mas se a gente se esforçar, a gente vai conseguir ter também, e principalmente em relação à prece, quando a gente se reúne e a gente deseja uma única coisa, é o bem daquelas pessoas que estão doentes, o bem daquelas pessoas, a cura, se for permissão de Deus, o alívio, pelo menos o alívio de suas dores, a gente se reúne e aí fica uma corrente muito mais forte e mais positiva, né? E a gente acreditar que isso realmente está acontecendo, que não é algo sobrenatural, não tem nada de sobrenatural, pertence às leis da natureza, elas são assim.
Pode passar. Aqui, ele diz aqui que recomendam a todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que eles podem fazer. E aí, assim, o contexto que está essa fala, ele eu retirei um pouquinho além, né, a mais, que ele diz aqui assim: facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas eles evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, sem que o saibamos, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. Recomendam a todos os espíritos, e aí ele diz aqui o trecho que está aí. Então, assim, nós recebemos essas inspirações dos nossos anjos guardiães, nós recebemos dos espíritos familiares que nos querem bem, recebemos dos nossos mentores, e aí, através da influência, da intuição que a gente possa ter. E às vezes a gente tem uma intuição, mas, poxa vida, mas dá tanto trabalho, vou fazer, não. Então, assim, e é o nosso anjo querendo mostrar para a gente o melhor caminho que a gente deve e pode seguir. Então, assim, a gente tem que estar aberto também para essas boas inspirações que a gente recebe. E o outro. Por exercer a prece como ação magnética, certo? Poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa força, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Então, assim, a gente às vezes pode pensar, não vou fazer isso, não vou fazer uma prece. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas essa experiência, reza por mim, alguém chega para pedir, mas por que você mesmo não reza, ou reza por fulano de tal, por uma terceira pessoa, né? E não, porque eu não sei rezar, porque eu não, a minha reza é muito fraca. Então, assim, vai depender dessa fraqueza, vai depender também da sua fé, da fé que você tem na assistência dos bons espíritos. Então, assim, eles chegam, né, para suprir uma insuficiência daquele que ora, porque às vezes, mesmo a gente achando que tem essa força, a gente muitas vezes não tem a força que necessita, pelo menos naquele momento. Ou ele age diretamente em seu nome, você está pedindo por determinada pessoa e ele age em seu nome. Ou então ele momentaneamente pode lhe dar uma força excepcional. Então, assim, a sua força, ela tem um conjunto aí, ela necessita da sua vontade, do seu pensamento, necessita também da sua fé, da fé que você tenha para pedir em função de alguém, em função de você próprio, né? Muitas vezes nós precisamos e não nos sentimos muito à vontade para pedir por nós mesmos, e precisamos pedir por nós, porque somos também necessitados e muito.
É isso, gente. Vou dar uma paradinha aqui, né, para a gente ver os comentários, ver se tem alguma pergunta. Eu vi que tem poucas perguntas, mas tem alguns comentários, então já lê alguma coisa. O Pedro tinha colocado, assim que a Ednélia falou que parece, que ela falou assim, que a prece pode parecer simples, ou a gente vai falar sobre a prece de novo, né? Foi uma coisa assim que ela disse, aí o Pedro disse assim, é simples nada, eu mesmo preciso me esforçar mais para me disciplinar e recorrer mais à prece, mais que isso eu senti a necessidade de fazer a prece, exatamente. Todos nós precisamos sentir essa necessidade. Mas eu acredito também que seja uma questão de hábito, porque à medida que a gente vai orando, que a gente vai nos esforçando para fazer essas preces, a gente vai se vinculando ao nosso anjo de guarda, a gente vai sentindo. E aí a gente realmente vai sentindo essa necessidade, porque a gente sabe que quando a gente vai fazer essa prece e busca, né, com esse esforço de melhorar, de sentir a Deus, de sentir as inspirações, a gente vai percebendo, e isso vai se tornando realmente como se fosse um remédio. E como a gente, eu não sei se todos estudaram com a gente na quinta passada, que a gente falou sobre a felicidade que a prece proporciona, né? E também na maneira de orar, porque os dois espíritos, tanto Santo Agostinho como Monod, eles estão ali o tempo todo nos emulando a orar o tempo inteiro. Por quê? Porque a prece tem que ser feita o tempo todo, como Jesus já nos havia convidado, né? Orar, vigiar e orar. Então a gente tem que estar vigiando nossos pensamentos, nossos sentimentos, aquilo que como estamos, tem buscando o nosso autoconhecimento e orando, porque à medida que a gente vai fazendo essas coisas, que a gente busca se estudar, a gente vai aprendendo a saber o que pedir na prece. Aí a gente vai pedindo com sinceridade, né? Me ajude a ser mais paciente, me ajude a ser mais tranquilo, me ajude a ter fé. A gente vai pedindo as coisas que a gente necessita. E aí a Suelen colocou. Exercício difícil, mas que faz uma diferença. Difícil começar e devemos perseverar para isso. Exatamente, Airan. Suelen. Aí a Airan colocou. André Luiz, no livro dos Mensagens, nos diz que se existir amor, as preces sempre terão respostas. Sim, se formos sinceros, teremos as nossas respostas pelos nossos anjos de guarda. A Rosinha botou sentimento de gratidão por alguém ou por algo que recebemos na magnetização. Por exemplo, pode ser considerado uma prece, às vezes não conseguimos nem expressar em palavras. Francisco, você gostaria de comentar? Sim, eu penso, Rosângela, que quando você emana um pensamento com um sentimento verdadeiro, com amor, é uma prece, é uma ligação. E se você faz esse agradecimento também, conectando-se aos bons espíritos, você fortalece mais ainda esse sentimento de agradecimento. É uma das coisas mais nobres do ser humano é agradecer. A gente pensa que é uma coisa comum, infelizmente não é. As pessoas têm dificuldade de agradecer, de reconhecer o outro, né? De querer o bem para o outro. Então, o agradecimento, na minha opinião, é uma prece, né? Eu acho assim. Eu estava me lembrando do que os Espíritos dizem com relação à prece. Não sei se eu estou me antecipando, que é com relação à eficácia da prece. A gente ainda vai falar, né, Ana? Mas, assim, só para dizer assim, tem em uma situação, a prece é sempre 100% eficaz, porque ela nos dá coragem, ela nos dá paciência e resignação. Gente, isso é um tesouro para que a gente possa encontrar mecanismos para enfrentar as nossas dificuldades, as nossas adversidades, né? Para que a gente possa encontrar paz, para que a gente possa fazer uma prece digna, com sentimentos,
e com gratidão a Deus. Era isso, Rosângela. Espero que eu tenha respondido. Tem mais uma Abraço. pergunta, Francisco. Calma Bora. aí. A prece é uma forma de nos blindarmos contra os maus pensamentos, da Suelen. Essa frase, Suelen, é de Jesus, né? Que eu coloco sempre nessa ordem. Vigiai os pensamentos e orai. Então, no meu entendimento, e os Espíritos dizem que sim, que a oração, ela vai... Eu estava tentando me encontrar qual era a revista Espírita, que ele disse que era com relação às dificuldades, das nossas paixões, das nossas imperfeições, que a oração nos traz esse escudo, essa blindagem, para que a gente possa, de uma certa forma, se imunizar contra os maus pensamentos, as ideias negativas, né? As más paixões, enfim. A prece é um antídoto, e que a gente deve usar Ótimo. sempre. Orar não é uma vez por dia, orar sempre. Ora para o seu Orar anjo da sempre. guarda sempre, ora para Deus, agradece, né? Sempre. Orar é um ato contínuo. Eu gosto quando o Monod fala que ele diz assim, né? Quando um simples roçar, que ele fala roçar de você estar querendo se irritar, né? Um simples roçar, uma iniciação de irritação começar, ou qualquer outra coisa que esteja para desencadear, você já começa a orar ali. Porque isso te Exatamente. ajuda a voltar ao equilíbrio. Mais uma perguntinha, Francisco. A Raquel Alves está dizendo assim: e quando solicitam preces por pessoas que não querem, é recorrente as pessoas pedirem para fazermos preces por terceiros que não desejam isso, diferente de prece por quem está em sofrimento. Você gostaria de comentar? Raquel, eu entendo o seguinte, essas pessoas estão passando por um problema que, de uma certa forma, dificultam esse entendimento de que aquilo é benéfico. Eu mesmo sei de um caso, que eu não quero expor aqui, de uma pessoa que sofre muito e não quer ajuda, e inclusive blasfema o nome de Deus. Mas eu ainda assim oro por ele, por essa pessoa, para que ele possa despertar no seu sentimento, no seu coração, o amor a Deus. Então é sempre válido. Você tá ajudando, você É um tá ato de levando caridade, né? um ato de caridade. Agora não lembro quem foi o espírito, a Ana pode me ajudar. Diz assim, recusar a oração é como negar a água a uma pessoa sedenta. Acho que Veja foi São Bento. como é São Bento, né? Veja Foi como boa, não, mas... é importante a prece, é sublime. Então as pessoas precisam. Porque, como Kardec disse, que é uma lei natural, faz quem acredita, quem não acredita, e a ação é a mesma. Uhum. Né? O que interessa, o que mais conta é a sua vontade, é o desejo sincero de você levar ao outro, mesmo que momentaneamente ele não se encontre em condições de entender a sua ação, mas ela não vai deixar de acontecer. Ela vai trazer a essa pessoa os benefícios que ela almeja. Um dia ela vai despertar. E esse despertar Uhum. vai ser apressado pelas preces que você está dirigindo a ela, pode ter certeza. Sim, tem mais um aqui que eu acho que você também pode responder, Francisco. Esse aqui é da Socorro Amorim. Ela pergunta como glorificar. Porque você tinha dito, né, que Glorificar a Deus. a prece é um ato de agradecer, de pedir e glorificar. E ela pergunta como glorificar. Dar glórias a Deus é reconhecer a sua infinita sabedoria, bondade, poder. Eu aliaria também, socorro, é? Socorro. É porque não está Eu aqui, mas aliaria eu também, sei que é. socorro, um ato de submissão, porque a prece é um ato de humildade, e ela deve ser feita como um ato de humildade.
Então, dá glórias a Deus pela vida que Ele nos concedeu, pela oportunidade da gente reencarnar e poder reparar tudo aquilo que a gente se equivocou, do mal que a gente tenha feito às pessoas. Então, dá glórias a Ele, como Criador universal, inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. É isso que é glorificar. É reconhecer em Deus que Ele é o caminho para a felicidade da gente. Eu vou colocar só mais Ok, uma e a Ana? gente fecha, tá? A Luciana, né? É separada. Ela está perguntando assim: poderia dizer que no momento da prece pelo outro é como pedir auxílio do anjo da guarda dele para o seu melhor dentro do merecimento? Seria isso? Eu queria até que você enfatizasse isso, da importância do anjo da guarda, que a gente do céu sempre gosta de estar enfatizando o anjo da guarda, né, Francisco? É, deixa eu só ver se eu entendi essa pergunta. Poderia dizer que no momento da prece pelo outro é como pedir auxílio ao anjo da guarda dele. É um somatório de forças. O anjo da guarda é o caminho da gente. É o nosso guia, é aquele que ilumina o teu caminho, é aquele que te dá sabedoria. Mas é preciso que você se coloque numa situação de receptividade. Porque como ele vai respeitar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, tem momentos que você se fecha para ele. Tem momentos que você não quer ouvi-lo, tem momentos que você se desconecta dele. Então ele respeita esse momento. Mas sempre que você pedir, né, é por isso que ele está 24 horas ligado a gente. Então, é um somatório de forças, mas o anjo da guarda é o guia, ele é o caminho. Porque se Deus colocou esse Espírito para nos zelar, para nos guiar, para nos proteger, então ele é o meu caminho. Ele é o intermediário, né, que vai me dar todas as condições para que eu possa conversar, pedir conselhos, pedir ajuda, pedir auxílio, através da oração, da conversa, né? É isso. Pronto. Explore o seu anjo da guarda no bom sentido. Eu vou passar a palavra agora para a Rose, mas eu vou comentar só mais um que eu acho muito importante, que é da Kelsey Lene Pontes. A Kelsey está perguntando assim: tem dias que não consigo me concentrar no momento da prece, o pensamento viaja, mesmo eu me esforçando para focar na prece. Quando dou por mim, estou pensando em outras coisas. Pode ser influência de espíritos inferiores? Poderia ser. Poderia. Mas eu acredito, Kelsilene, como todo mundo, eu acredito que é mais uma coisa sua, uma dificuldade sua, como de qualquer uma, que nós passamos por isso, do que essa influência. Por que que eu digo isso? Porque todos nós temos muita dificuldade de recolhimento, de aquietar a mente. A gente tem essa dificuldade. Se você não for orar e tentar não pensar em nada, se você ficar um minutinho tentando não pensar em nada, você vai perceber que você vai pensar em várias coisas do dia. Você vai começar tentando, mas daqui a pouco você está divagando. Por quê? Porque a gente tem essa mente acelerada, a gente passa o dia trabalhando, coisas para fazer, é filho, é preocupação com a escola. Então, assim, a gente tem muitas preocupações e nessa hora a gente não tem esse costume e aí a gente tem essa dificuldade de prestar atenção numa prece ou de fazer uma prece. Se esforçando todos os dias. Por isso que eu disse que a gente começa com um hábito. Quando você começa, se acostuma. E por isso que também é sempre bom você colocar. Durante o dia, você faz prece o tempo inteiro. Mas eu sempre acredito que é importante você, assim que acordar, já acordar tentando fazer uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar levantando, de estar acordando. E antes de dormir, tirar uns 10 minutinhos para você refletir sobre o seu dia, como Santo Agostinho diz muito, porque é só refletindo sobre o nosso dia, como a gente atuou, que a gente consegue o autoconhecimento, que a gente consegue se conhecer. Porque eu só consigo a minha felicidade se eu me conhecer. Se eu sei os meus defeitos começo a perceber as minhas virtudes, eu vou valorizar minhas virtudes, e os meus defeitos, eu vou tentar aprender aquelas virtudes
para opor aqueles defeitos. Então, eu vou tentar ter aquelas virtudes que eu não tenho ainda, né? E aí por isso que é importante você fazer isso quando você faz essa reflexão, que você passa o seu dia, vê como foi o dia, seus pensamentos, seu comportamento, aí você pode pensar, isso aqui tá tudo ok, mas isso aqui eu errei, eu não devia ter pensado isso. E aí, na hora que você vai fazer a prece, você pede para o seu anjo da guarda lhe ajudar. E pede assim, amanhã eu quero não fazer isso, amanhã eu quero fazer diferente, eu quero ter mais calma, eu quero ser mais paciente. E aí você vai fazendo isso, porque a gente precisa se esforçar para conquistar esse recolhimento. Pode ser espíritos inferiores? Pode. Eles sempre vêm, mas eles só vêm porque eu não estou naquela faixa de bons pensamentos. Porque quando eu estou, por exemplo, se eu estou chamando meu anjo da guarda vai afastar esses maus espíritos, entende? Então é mais uma dificuldade nossa mesmo. Não estou falando que é só por você, mas é porque é com todo mundo. As pessoas costumam dizer isso. É uma dificuldade, eu tenho essa dificuldade. Tem dias que é mais difícil mesmo se recolher e se conectar à prece, mas é só se esforçando e exercitando e fazendo a prece que a gente vai conseguir fazer a prece, não tem outro jeito. Então agora eu Ana, eu queria vou. fazer só uma ilustração, é rapidinho. Com relação a essa dificuldade da gente Pode orar, fazer. o espírito Fenelon, na Revista Espírita de 1861, de julho, diz assim: é restrito o número dos que oram bem. Então, isso mostra a dificuldade que a gente tem e o esforço que a gente deve fazer constantemente em buscar fazer uma prece com recolhimento, com serenidade, buscando realmente o amparo dos bons espíritos. Era só esse comentário, Ana. Pronto, eu vejo que o pessoal começou a fazer um monte de comentário que a gente não vai poder abordar agora, depois a gente continua, tá? Vou passar a palavra para a Rose para a gente poder dar continuidade ao estudo. Só um minuto, Rose, eu tô só já colocando aqui, porque o meu computador tá um pouquinho lento. Sim. Ok, gente. Vamos continuar aí nesse item dos slides, para a gente avançar, inclusive, né, nesses comentários que a gente está fazendo, a gente vai ver como se dá, né, os efeitos da prece, como é que se dá, né, e agora, a partir de um meio, né, de fazer a prece, de fazer como magnetização mental, né, que é esse item que a gente vai falar. A prece é uma magnetização, né, e como é que se dá. Então, aí nesse primeiro slide que a gente vê aí da Revista Espírita de 65, do item da mediunidade curadora, já define a prece como um pensamento, né, como quando ela é fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização. Até eu lembrando daquele item da blindagem, né? Daquela pergunta sobre se a prece blinda, né? O Francisco colocou um item a mais, né? Para ter a blindagem, é o vigiar junto, né? Da prece. A prece por si só, talvez ela, justamente porque a gente nos falta essa vigilância constante, né? Nos falta esse desejo ardente, essa vontade, aliás, ardente de estar o tempo todo orando, né? Com a vigilância que a gente consegue, de fato, né? Esse esforço, né? De blindar contra os maus pensamentos. Então, assim, no caso aqui, ela produz o efeito de uma magnetização. Então, a gente lembra, inclusive, que nós estamos tentando fazer nessa pandemia, né? A magnetização mental à distância, né? Porque ela vai não só chamar o concurso dos bons espíritos, mas dirigir ao doente uma salutar corrente fluídica. A gente é mergulhado, gente, como diz em algum lugar, eu li na revista espírita, mas não lembro, a gente é mergulhado num oceano fluídico, é essa a expressão dos espíritos, né? Um oceano fluídico em que a gente é puxado como uma correnteza, por um lado e por outro, né? Em que a gente, a depender do que nós somos e do que nós pensamos, a gente é atraído para um lado bom, para o outro lado. E a prece fervorosa, ardente, ela pode nos levar realmente, nos dirigir essa salutar corrente fluídica.
né? A respeito disto, chamamos a atenção para as preces contidas no Evangelho segundo o Espiritismo pelos doentes ou pelos obsedados, que a Ednélia trouxe, e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente costuma orar pelos doentes, naquela oração, né, que tem as 3 preces, né, e uma delas é dirigida ao doente e aos obsedados. Então, isso é muito importante para a gente. Pode passar, Ana. Pronto. Então, continuando, né? A prece como magnetização mental. A vontade. A Ednélia já falou também sobre vontade, a gente tem falado muito, e essa citação de Mesmer a gente fez até na terça-feira passada, né? E é justamente a vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual. Lembram que a gente trabalhou bem essa questão, né, do fluido animal, que é desenvolvido pela vontade, assim também quanto o espiritual. Porque, como todos sabeis, há vários gêneros de magnetismo. Lembram? A Ginélia falou, né, dos magnetistas ou magnetizadores que nem sequer escutaram falar de magnetismo, mas magnetizam. Outros magnetizadores, né, de ciência, outros magnetizadores espíritas, enfim, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo mais poderoso, muito mais poderoso, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então, esse é Mesmer, né, o primeiro grande magnetizador, era o magnetizador animal que trouxe o magnetismo humano, e agora, como espírito, ele traz para a gente essa dimensão fundamental e essencial da prece feita, né, com pureza de espírito, com desinteresse. Imagina, né, você está fazendo uma prece e interessada, né, com o interesse de que Deus, você vai fazer aquilo que eu estou pedindo, eu quero ganhar na loteria, ou mesmo uma prece com boa intenção, eu quero que aquela pessoa fique boa, nem que não seja isso que o Senhor quer. Quer dizer, eu estou exagerando, mas às vezes, de uma forma mínima, também a gente faz uma prece com muito interesse. Então, esse tipo de prece não vai blindar a gente, né, dos maus pensamentos ou de qualquer outra coisa, porque a gente está com interesse, a vontade nossa está acima da vontade de Deus. Isso é muito forte, porque nós estamos mergulhados nesse oceano fluídico, em que os espíritos vão agir sobre nós, porque nós deixamos a porta aberta, nós atraímos, como a gente vai já ver no exemplo, vocês leram aí no texto, todos nós lemos no item 5.3, né, no trecho em que a moça, ela vai atrair, né, então, esse gênero de magnetismo, gente, é muito poderoso, né, e Mesmer diz aí, mas a gente precisa exercitar cada vez mais o nosso progresso moral, né? Uma alma pura e desinteressada é algo que a gente quer atingir, como diz a Ednélia, né? Que citou, ela cita sempre, né? Todos nós um dia seremos anjos. Que a gente possa ir chegando perto dessa alma pura e desinteressada cada vez mais, né? Pode passar, Ana. Pronto. E aqui continua, né? Agora a gente está no livro Céu e Inferno, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido espiritual. Então, aqui a gente vai ver que nós estamos falando no Céu e Inferno, a gente vai tá falando do momento do desencarne, né? Quando fazemos uma prece dirigida a um espírito sofredor ou a um espírito em que a gente está querendo ajudar,
no momento da passagem que ele precisa se desagregar, né, do fluido perispiritual. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência, é importante prestar bastante atenção nas frases, né, nas palavras, né, por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência. Tem que ter muito cuidado como a gente vai fazer essa vocação. E por palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, e ele é ajudado a se reconhecer mais cedo. Se ele é sofredor, é excitado ao arrependimento, único que pode abreviar os sofrimentos. Então, por que eu chamei a atenção na questão da sabedoria e prudência? Porque você precisa saber fazer com sinceridade e conduzir a evocação, né, com palavras de benevolência e encorajamento. Se você for místico, por exemplo, e de repente não leva o espírito a pensar, a sair, a querer realmente sair daquela condição de entorpecimento, né, em que ele está ainda muito perturbado, que a gente chama muito momento de perturbação, né? E aí, quando você consegue fazer isso, buscando a ajuda sempre do anjo da guarda, evocando o anjo da guarda desse espírito, né? Você pode sim contribuir pela prece, né? Com o espírito para que ele de fato consiga, aí no caso ele dá o exemplo do espírito sofredor, que é o caso, ele só vai sair dessa condição por um único meio, né? Que é o arrependimento. Com todos os espíritos que estão nesse estágio, né? O espírito sofredor, para ele sair dessa condição, ele precisa pedir a mão socorredora, né, de Cristo, a mão socorredora de Deus, para isso se dar através do arrependimento, para que ele saia daquela condição de sofrimento e vá para um novo estágio, né? Tá certo? Então, isso tudo, olha aí, como a prece sincera, fervorosa, ela ajuda os espíritos, tanto os encarnados, a gente vai ver já um exemplo, e os desencarnados, que é esse exemplo do espírito sofredor. Não é assim? Pode passar, Ana. Não passou, mas eu... Ah, pronto. Pronto, aqui chegamos o caso em que vocês leram aí no item 5.3, né, na apostila, que é para a gente ver um exemplo da Revista Espírita, que é no famosos estudos dos processos de Morzine, tá? Em que os espíritos eles vão colocando, Kardec vai fazendo esse estudo e vai colocando alguns exemplos. Esse exemplo vocês leram aí, vou só falar rapidamente, é de uma moça, né, teve que casar, e ela fica com a ideia fixa porque ela não aceita esse casamento, né? Ela fica muito magoada, e a ideia fixa, porque ela tem muita antipatia por este marido, tá? E aí ela perde a razão, né? Ela fica de tal forma que ela é internada, de fato, perde a razão, e aí os familiares têm um amigo espírita da sociedade, e esse amigo faz o caminho correto para ajudar, ou seja, ele evoca um espírito superior, um guia do grupo, e esse guia vai ensinar imediatamente o que é preciso fazer naquele caso. A gente vai ver aí nos slides, e vocês leram no texto, que poderia ter sido a prece de outra forma ou a magnetização de outra forma, mas os espíritos, né, o espírito superior evocado, ele vai dar um mecanismo de fazer a prece, porque é um caso muito sério, e é um caso em que sequer os magnetizadores ou os orantes, digamos assim, vão ter contato com a moça ou com a família, ou sequer a família vai saber da existência desses magnetizadores mentais, né? Pronto, então esse é o caso. Aí no slide diz, né, o que o espírito orientou, né? 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes,
e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam e que a vossa ardente prece seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Para tanto, não necessitais estar junto a ela. Ao contrário, podeis, pelo pensamento, levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão direta de vossa intenção e aumentada pelo número. Dessa maneira, podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazer isto, tende fé em Deus e esperai. Vejam as palavras, né? Então, qual foi o método que o espírito evocado superior sabia que era necessário para este caso tão difícil? A magnetização mental. Mas não só um ou dois, né? Mas 5 ou 6 espíritas sinceros e que fizesse essa corrente fluídica todos os dias. Eles se reuniram durante um mês, a gente vai ver, né? Todos os dias. E isso se faz pelo pensamento, sem sequer conhecer a moça, né? Quer dizer, é uma força fluídica potencializada, né? Que vai ser a corrente fluídica que vai ser levada pelo pensamento, né? O veículo do pensamento até a ela e a família. E aí ele diz, olha o detalhe, é aumentada pelo número, né? Então aí fez todo o efeito o número indicado pelos espíritas, né? Pelo espírito superior, tá certo? E aí, com isso, seria possível, né, neutralizar o fluido mal que a envolveu, né? Eu não sei se eu disse claramente, mas ela atraiu esse fluido, né? Justamente por ela ter se deixado envolver por aquela ideia fixa, acabou que os espíritos, nesse oceano fluídico em que a gente está envolvido, acabou que os espíritos viram margem aberta para obsediá-la, né? Para deixá-la mais ainda desnorteada, digamos assim. Mas aí vocês leem, aprofundem os estudos sobre os processos de Morzine, é muito interessante a gente ver que tem vários exemplos. Pode passar, Ana. Pronto, então eu já adiantei, né, essas pessoas, esses 6 espíritas, se dedicaram, né, o que eles chamam obra de caridade, porque de fato, todos os dias, por alguns instantes, eles não faltaram um dia sequer. Então, eles tomaram isso como missão. Então, a prece é uma missão, né? É algo, quando a gente diz nos nossos grupos, gente, tem uma pessoa, um amigo, um conhecido, alguém de um caso que estamos estudando, necessitando de prece, porque a gente já fez reunião, já fez tudo, eu já orei, mas eu acho que se nós, grupo todo, fizermos a prece por uma semana, por um mês, aí vamos vendo os resultados, né? A gente acha que essa pessoa vai melhorar. Quer dizer, é uma corrente fluídica mais forte, né? Então, aí o que aconteceu, né? Depois de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. Vejam que é um processo em que eles rezaram todos os dias, né? Unidos em prece, e aí o que aconteceu? Não é algo de repente, não é um milagre, né? Ou seja, os espíritas sinceros também tinham a missão de continuar. Se eles tivessem quebrado aquela corrente, será que ela com 15 dias teria melhorado tanto? Será que ela, né? É todo um processo. Então, ela foi, nesse processo, inicialmente, ela começou a se acalmar mais, né, das crises. Com 15 dias, né, ela já estava realmente melhor na sua casa, né, e depois ela voltou ao estágio normal e ignorou completamente, né, porque os remédios, vocês leram, os remédios não faziam efeito nenhum, os remédios da medicina, mas ela ignorou, ela e o marido, né, ignorou completamente como é que se deu essa cura. Então, a cura se deu pela magnetização mental através da prece. Pode passar, Aninha. Rose, enquanto isso, só Certo. responde essa dúvida da. Não, da Vanúzia, é porque pulou aqui.
Sim, os magnetizadores estavam reunidos todos os dias, é o que consta, que eles estavam reunidos todos os dias, por alguns instantes. Eles tomaram isso como missão de fato. A gente até brinca hoje se nós, né, poderíamos nos reunir todos os dias. Por exemplo, a gente vai para o CEAL, 6 espíritas, um mora longe, outro mora perto, né? Talvez a gente já tenha outros mecanismos, outros meios de fazer, nos reunindo, cada um em sua casa ou no seu grupo, né? E isso, sim, também ser uma corrente fluídica. Quando a gente marca, vamos durante um mês, às 10 horas da noite, todo mundo fazia uma prece pela Ednélia, por exemplo. Então, isso é também uma corrente fluídica. No mesmo ambiente, né? No caso... A Vanusa está perguntando se é no mesmo ambiente ou cada um em seu local sendo no mesmo horário. Eu acho que é porque a dúvida dela aqui deve ser pelo fato que hoje a gente reúne cada um em sua casa. Cada um na sua Mas casa. isso não é problema, porque da mesma forma que eles magnetizavam ela à distância, se todos marcarmos, é porque hoje a gente tem a facilidade do WhatsApp, meu povo. Se a gente mandar mensagem, estamos começando agora, naquele horário, com o pensamento concentrado, fica mais fácil. Eles não tinham essa facilidade de estar mandando telefonema até para ligar. Então eles já tinham marcado, ó, a gente vai se encontrar todo dia aqui para fazer isso. Mas se a gente fazer isso pelo WhatsApp também funciona do mesmo jeito. Exatamente. Porque é pelo pensamento. Porque a Pode gente está continuar, desculpa. raciocinando com o nosso pensamento atual, né? Mas naquela época, né, em 1800 e pouco, né, naquela época eles não tinham os mecanismos que a gente tem hoje, né? Bom, enfim, a maneira de agir é aqui indicada claramente, indicada pelo espírito superior, né? E nada teríamos a acrescentar de mais preciso à explicação dada pelo espírito. A prece não tem apenas o efeito de chamar para junto do doente um socorro estranho, mas também o de exercer uma ação magnética. Veja como é importante. Então, Kardec não acrescenta mais nada. O espírito, ele disse todo o processo que era preciso fazer, e eles fizeram, os espíritas, tá? E a prece, de fato, levou, né, por essa corrente fluídica, por esses bons pensamentos, por essa dedicação, por essa abnegação, que eles se reuniam no mesmo ambiente todos os dias, levou esse socorro, né, para essa pessoa e exerceu uma ação magnética, né? Então, a magnetização mental é de fato, uma ação poderosa, fluídica, poderosa sobre um corpo doente. Aí ainda tem mais um slide, pode passar. Pronto, aí finaliza, né, o texto de que não seria capaz o magnetismo ajudado pela prece. Então, vejam, é uma exclamação. Eu fico imaginando como a gente, às vezes, no magnetismo, com as técnicas, se nós não nos vigiarmos, a gente corre o risco de fazer uma prece aligerada, né? E deixar de lado esse mecanismo tão importante ao magnetismo. Então, mesmo sendo um magnetismo presencial, né, principalmente o magnetismo à distância, ajudado pela prece, vejam bem, ele não está descartando os processos magnéticos que a gente vem aprendendo, a ação magnética, tudo que a gente vem aprendendo. A prece é um poderoso auxiliar. É como se o magnetismo, né, e nós trabalhamos muito com o magnetismo espiritual, a gente chama semi-espiritual, que tem ação humana e ação dos espíritos, né? Sem a prece não faz mais nenhum sentido para a gente, né, no caso. Infelizmente, certos magnetizadores, a exemplo de muitos médicos, né, que está fazendo aí, falando especificamente dos magnetizadores, né, humanos, fazem abstração do elemento espiritual. Eles veem apenas a ação mecânica, assim se privando de poderoso auxiliar. Esperamos que os verdadeiros espíritas vejam neste fato mais uma prova do bem que podem fazer em circunstâncias semelhantes. Veja como Kardec, ele fala o que ele pensa, a verdade, de uma forma delicada, ele não está retirando
a possibilidade de que o magnetismo na medicina não faça efeito, tá? Faz efeito, pode fazer efeito, mas o que ele está dizendo, e ele exclama, né? Como eles perdem se privando do poderoso auxiliar que é a prece. Eles perdem o que poderia ser bem mais poderoso, tá? E aí ele convoca os espíritas, né, os verdadeiros espíritas que não abdiquem à prece, né? De forma alguma. E como foi falado aqui várias vezes, a prece ela é um exercício também, porque nós não estamos prontos, né? Nós somos espíritos imperfeitos, não estamos prontos, inclusive para fazer uma prece. Tudo é um exercício. E quanto mais a gente faz isso que a Ana falou, né? Uma coceira, um sopro, quando vai chegando é como a dor de cabeça, né? Quem tem enxaqueca sabe. Quando ela vai anunciando que vai chegar, você já toma um remédio, seja a homeopatia ou seja um remédio, né, da alopatia, você já toma antes do primeiro anúncio daquela dosinha para cortar o efeito, né? Então, a prece é mais ou menos nesse sentido. Quanto mais a gente se vigiar, menos pensamentos ruins a gente vai deixar rolar, né, no nosso pensamento, para que o nosso pensamento não seja, né, uma corrente ruim, ao invés de ser uma corrente salutar. Bom, Ana, esse era o processo, né, no caso do exemplo, e agora a palavra para você. Tá, eu vou. A gente já são 9h10, então eu vou tentar finalizar aqui. Deixa eu passar aqui. Já chegou aí já, né? Tá. Efeitos da prece. A gente vai falar um pouco da eficácia agora da prece, né? Eu gosto muito desse texto que tanto o Francisco já citou. Inclusive aquela citação que o Francisco fez, que ele fala da água, né? Recusá-la é recusar um copo d'água ao infeliz que está com sede. Essa citação, Francisco, é do próprio Kardec. Ele fala sobre isso lá nas considerações sobre a prece, né? Esse texto é muito bom, gente. É um texto de janeiro de 1866. Kardec ele vai exatamente falar sobre a prece, da importância da prece, por que o Espiritismo continua adotando a prece, e aí ele vai destrinchar a importância da prece para com Deus, a importância da prece para com os outros espíritos, a importância da prece por si mesmo. Então, assim, ele vai falar bastante, inclusive dizendo que a prece é uma lei universal, é para todos, independente de religião, né? Então vamos lá. E esse outro texto, a gente também já estudou esse tema na quarta-feira, no estudo da Revista Espírita. Depois vocês vejam lá, tá lá no YouTube gravado, no Facebook. O Cícero fez uma abordagem desse texto muito bom. E eu trouxe alguns trechos só para falar dos efeitos da prece no sentido do magnetismo, né? Porque ela se a gente for abordar, ela tem várias maneiras de abordar, porque a prece ela é muito eficaz em várias coisas, mas aqui a gente está falando da parte mais científica. A prece é o veículo dos mais poderosos fluidos espirituais, que são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada quando esquece os deveres para com seu Criador. Dita com fé, provoca-nos que a ouvem o desejo de imitar aqueles que oram, porque o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. A prece de várias pessoas forma um feixe que sustenta e fortalece a alma pelo qual é feita. Ela lhe dá força e resignação. Isso aqui é o Espírito São Bento que traz uma comunicação belíssima, né, nesse texto, O Naufrágio do Boristene, em fevereiro de 1866, da Revista Espírita. Então aqui ele está dizendo, é interessante assim, a gente vai ver o tempo todo essa ligação, porque a prece ela é um pensamento direcionado. Lembramos que os fluidos
ela é direcionada exatamente pelo pensamento. Por isso que ele diz, a prece é o veículo dos mais poderosos fluidos, né, dos fluidos espirituais. Agora, essa prece é feita em que condições, né? Com intenção, com fé, com humildade, com desejo sincero de ajudar, sem interesse moral ou material. Então, essa prece, que é um pensamento direcionado, ela é o veículo porque ela vai direcionar esses poderosos fluidos para aqueles que estão precisando, né? Vai ser um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. A gente vai ver em outros trechos que, acho que até a Rose já leu, mas que fala exatamente isso. A prece, ela não só direciona, ela não só faz essa corrente fluídica levando para a pessoa que está precisando, como também pede o concurso dos bons espíritos, porque quando você faz essa prece sincera, os bons espíritos vêm lhe ajudar, e eles vão lá ajudar também. E quando ele diz, ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada quando esquece os deveres para com seu Criador. Isso a gente esquece mesmo, a gente esquece dos nossos deveres para com o Criador. As leis morais, as leis divinas foram colocadas por Cristo, por Jesus, e a gente ainda não aprendeu, né? Então, a prece, quando a gente faz uma prece sincera, a gente lembra que existe um Deus, né, misericordioso, um Deus bom que nos ajuda, mas que a gente também precisa estar seguindo as suas leis, porque se a gente não seguir as suas leis, a gente vai sofrer, a gente não vai ter a nossa felicidade. A nossa felicidade depende da nossa modificação, né, do nosso esforço para estar seguindo as suas leis. E aí ele diz, dita com fé. Toda vida que eles falam da prece, ele fala da qualidade, ele fala das condições. A prece, ela é um pensamento, mas ela não é qualquer pensamento, ela tem as suas condições. Dita com fé, provoca nos que a ouvem o desejo de imitar aqueles que oram. Por isso que quando a gente quer realmente estar perto dos anjos, a gente quer estar perto daqueles que estão o tempo todo nos ensinando, que fazem uma prece, e muitas vezes a gente vê que essa prece é tão sincera que a gente se deixa ser levada por ela e a gente quer ser igual, a gente quer imitar, né? Jesus nos ensinando o Pai Nosso, a gente quer ser igual a Ele. Ele nos chama, nos atrai, porque a gente vê o quanto é sincero, o quanto é fervoroso, o quanto ele está ali glorificando a Deus. Aí, porque o exemplo e a palavra também levam os fluidos magnéticos de grande força. Então, a gente tem que estar o tempo todo buscando exercer pelo exemplo, né? Não é só de falar pelas palavras, as palavras fazem um diferencial. A gente vive dizendo no nosso tratamento de magnetismo, né, e espiritual, que o atendimento, que a recepção, que a fala do magnetizador, a fala da pessoa que está atendendo, desde o início, que está recebendo aquela pessoa, tem que ser uma fala com humildade, com sinceridade, buscando acolher, buscando acalentar, porque essa fala também derrama, traz esses benefícios dos fluidos magnéticos para a pessoa. A gente é como se a gente exalasse, não tem o exalar perfume, a gente também vai emanar esses fluidos benéficos para a pessoa no momento que a gente está ali tentando ajudar aquela pessoa. A gente sente isso muitas vezes num abraço, né? Eu já tive abraços que eu estava péssima e me senti melhor. Às vezes eu estava ruim com uma fala que alguém disse ali para mim, que alguém me acolheu, eu me voltei em si, né? Já me equilibrei. Então, a fala também é tudo. E também transmite esses fluidos salutares. E aí, ó, aqui é mais um exemplo, né, que, em relação a isso que a Rose acabou de destacar, sobre a comunhão de pensamentos de um número de pessoas. Porque ele diz que a prece ela é mais benéfica em razão da quantidade do número de pessoas e da intenção. São duas coisas, a intenção do bem e a quantidade. Então, a prece de várias pessoas forma um feixe que sustenta e fortalece a alma pelo qual é feita. Ela lhe dá força e resignação. A Rosinha que está dizendo, ó, a magnetização no céu começa na recepção.
A gente se esforça para isso mesmo. Deixa eu passar aqui. Aí eu vou para a Revista Espírita. Oi. Só um parênteses, Pode bem falar. rapidinho. É que quando você falou aí que os 6 espíritas, por exemplo, que se reuniram, eles foram pensados, né, pelo guia espiritual por ter uma força moral, né? Tem isso, eu acho que eu não destaquei. Sim. Além do número, Sim. e o número também se relaciona a isso, a força moral para vencer a resistência, porque era um caso bem, bem difícil, né? Então, Isso. realmente, né, que a gente melhore um bocadinho para ter essa força moral. A Aline perguntou onde tem esse texto, né? A Ednélia já até colocou aqui para mim, ó. Tá aqui, Aline. É fevereiro de 1866, o naufrágio de Boristene. Eu coloquei esse texto lá no grupo, o texto com todos esses textos dos slides que a gente está trabalhando hoje. E embaixo eu botei as referências bibliográficas com todos os links já do que a gente está abordando aqui. Então tá muito mais fácil lá de você clicar e abrir o link, tá? É só baixar o texto. E aí ele coloca, esse trecho eu tirei também da Considerações sobre a Prece no Espiritismo, em janeiro de 1866. Eu trouxe até, acrescentei uma frase porque eu achei importante para cá, que ele diz assim, ó, se o Espiritismo proclama sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e seu modo de ação. Desde que pelas leis dos fluidos compreendemos o poder do pensamento, também compreendemos o da prece, que é também ela um pensamento dirigido para um fim determinado. Vejam que é exatamente o que eu acabei de explicar. Porque ele vai dizer assim, porque lá ele estava trazendo os argumentos porque existiam até espíritas que já não queriam mais ter a prece porque tinha a questão da religião. E ele vai mostrar que a prece, ela é uma lei universal. A gente sente essa necessidade, não tem por quê. E aí ele mostra, não é porque ele criou um espírito de sistema, não, mas porque a observação, ou seja, pelas experiências, pelas constatações, através dessas observações, você percebe que a prece tem a sua eficácia e o seu modo de ação. E aqui ele destaca bem essa questão, desde que pelas leis dos fluidos compreendemos o poder do pensamento, aí eu queria abrir um parênteses para lembrar para vocês, a gente estudou o capítulo inteiro dos fluidos da Gênese. Lá tem 2 itens, que é a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, né? E depois vem a qualidades dos fluidos. Esses 2 itens, gente, esses 2, né, como é que se diz? Subitens, subtítulos, estudem, leiam, releiam esse texto e depois releiam esse texto que está no Evangelho, que fala sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, e façam um link que vocês vão ver que é isso aqui, ó, porque ele está dizendo que a lei dos fluidos, que foi o que a gente já estudou, entendendo as leis dos fluidos, a gente consegue entender o poder do pensamento. E o que é a prece? A prece é um pensamento dirigido para um determinado fim, né? A gente faz a prece pensando em alguém, pensando em alguma coisa, querendo nos comunicar com Deus, querendo nos comunicar com os anjos de guarda. Ele é um pensamento direcionado que é levado pelos fluidos, porque os fluidos é o veículo do pensamento, né? E a prece, com as qualidades dos pensamentos que a gente dá, a gente consegue emitir os bons fluidos, a gente consegue que aquela pessoa receba, no caso, quando a gente está falando do magnetismo à distância, do magnetismo pela prece, que ela receba esses bons fluidos, tá? Porque a gente vai emitir essa corrente fluídica, mas vocês percebem que tudo isso está ligado. A gente vê em outros trechos a mesma coisa, Kardec falando a mesma coisa. E nesse item das ações dos fluidos, lá da Gênese, qualidade dos fluidos, Kardec vai falar o tempo todo sobre o quê? O pensamento e a vontade, e como a vontade dá qualidades para o pensamento. E aqui, no Evangelho, ele faz essa explicação mais direcionada, porque a prece é um pensamento, né? Então, mais um. Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito de certo modo material, resultante da transmissão fluídica,
em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência como demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se do poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Isso aqui não só para a gente, mas para aquele que a gente está querendo ajudar. A prece é um ato de caridade. Além de tudo, é um ato de caridade. Por isso que Kardec ele fala, essa citação que o Francisco tinha colocado é muito boa, que ele diz, recusá-la é recusar um copo d'água ao infeliz que está com sede. Então, é da mesma forma que você vai ajudar essa pessoa, mesmo por aqueles que não querem ser ajudados, que não precisam. A prece é a única forma que a gente ainda tem para ajudar aqueles que não querem ser ajudados, entende? Porque uma hora ele vai escutar o anjo da guarda, ele vai ser, como é que se diz, tocado por Deus. Assim, Deus sabe do tempo dele, mas as preces elas nunca vão deixar de servir. E aí ele diz, a questão da além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito de certo modo material. A parte material é essa questão que ele vai falar dos fluidos, porque com os fluidos ele chega de perispírito a perispírito, lembrando, né, que o nosso perispírito é feito de fluidos, absorve esses fluidos, e o corpo, que também é constituído de fluidos, absorve os fluidos do perispírito e faz o efeito material. A moral é a questão dos pensamentos, como nos ajuda a melhorar, como a gente consegue sentir os nossos sonhos de guarda. Então, essa questão do efeito espiritual e do efeito material, tá? Só lembrando, e aí ele diz que isso a gente consegue constatar pelas experiências. O tempo todo ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência experimental. Ele fala porque não foi criado de qualquer jeito, foi o tempo todo sendo estudado com os espíritos, experimental, porque fez a observação através de médios, teve as explicações, essas comunicações com os espíritos, ele foi juntando esse material e, ao mesmo tempo, depois de receber as comunicações, e observando se era assim mesmo, né? Então, assim, essa questão da eficácia da prece, a gente pode muito bem ver isso no caso da moça, que não era medicamento, não era problema, não era obsessão, porque ela não estava sofrendo obsessão. Quando diz obsessão, geralmente é algo que tem vingança, que tem uma coisa específica, a pessoa tem ligação específica. Ela simplesmente ficou ruim, ficou muito magoada, sofreu e não conseguia se desvencilhar daquela ideia fixa. Aí, a partir daí, ela chama outros espíritos, nesse sentido, que estão ali na mesma sintonia, mas não é obsessão. E aí você vê a eficácia da prece, porque pela prece foi havendo a melhora. E é assim que a gente também faz. Quando a gente faz as magnetizações, as mais que a gente trabalha com esse magnetismo, a gente vai verificando, recolhendo as informações, sabendo como a pessoa está e vendo os resultados, né? Acho que vou para essa é a penúltima, a última depois. A prece, eu vou fechar porque a gente já está no último tempo, acabando. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Depois da prece, se a pessoa é fraca, sente-se mais forte. Se está triste, sente-se consolada. Tirar a prece é privar o homem de seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra e se ligam cada vez mais às coisas materiais. Daí um atraso no seu adiantamento. Francisco já tinha citado até no início, mas é porque estava aqui nos efeitos da prece. Mas assim, eu só vou falar que quando ele diz tirar a prece é privar o homem, esse homem somos nós, né? A gente não pode deixar de estar orando o tempo todo. Por quê? Porque é a ferramenta, a melhor ferramenta. Deus é tão misericordioso que Ele nos deu essa ferramenta. A gente sabe que a gente precisa, que mesmo que alguém não tivesse nos ensinado a orar, a gente sente essa necessidade de pedir para alguém. E a gente sente essa necessidade que a gente percebe que existe alguém maior que nós, de alguma forma. Isso está no nosso instinto. Então, Deus colocou em nós. Ele é o mais poderoso suporte moral na adversidade.
Por isso que ela tem que ser feita constantemente, né? Pela prece, ele eleva a sua alma, entra em comunhão com Deus. Então, pela prece, eu posso me elevar, eu posso sair daquela sintonia de mal-estar, de pensamentos ruins, de desespero. Eu posso me elevar e entrar em comunhão. Eu posso sair daqui. Eu percebo que quando eu me identifico com esse mundo espiritual, eu percebo que isso aqui não é nada, que isso aqui não me satisfaz, não me traz a felicidade. Eu digo, isso aqui é a matéria, a terra. Então, isso aqui é passageiro. Eu preciso realmente me desapegar, me desmaterializar, porque só quando eu percebo isso, que a minha felicidade não está aqui, é que eu vou ter essa condição para ser feliz, né? Como diz, felicidade futura. E porque sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra. Então, se eu não faço uma prece, eu vou continuar sempre preocupada com as coisas da terra. Eu vou estar sempre preocupada em estar aqui e resolvendo as coisas, quando eu posso estar me preparando para viver uma vida melhor no futuro. Ai, gente, desculpa. Então, aqui eu tirei lá do Livro dos Médiuns, o item 176, no final tem essa pergunta. Oitava, né? Que ele pergunta assim, no final não, acho que é a penúltima pergunta, antes de encerrar. Ele pergunta, podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então a gente não pode achar que as nossas preces não estão sendo ouvidas. A gente tem que lembrar que Deus sabe o que está fazendo. E muitas vezes a nossa doença é uma prova que a gente precisa passar por ela, tá? Agora, lá no Evangelho, na prece pelos doentes, ele vai explicar lá. Eu preciso fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para eu sair daquela condição, para eu melhorar, para eu não, para eu recuperar minha saúde, para estar bem. Porém, se eu não conseguir, eu tenho que me resignar e lembrar que foi uma prova que eu escolhi. Essa prova eu escolhi para aprender alguma coisa ou para reparar alguma coisa. Então eu preciso dela. Então, já vamos. A gente estende uns 5 minutinhos para responder algumas perguntas. O que é que vocês acham, se o pessoal aceitar? Porque a gente estourou nosso tempo. Se o pessoal aceitar, por mim tá ótimo. Meninas? Se o pessoal aceitar, para mim tá ótimo, Ana. Para mim também. Então, Tudo bem. deixa eu ver aqui. E o povo aí, vocês aceitam mais 5 minutinhos para a gente responder algumas das perguntas de vocês? Dá um okzinho. Ai, a Manu já está dizendo sim. Deixa eu ver. Bom, Rafael, bora. Então, eu vou trazer aqui as perguntas, aí a Ednélia e o Francisco podem ir respondendo. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, tá aqui uma que eu tinha visto e eu acho importante. Para fazer uma corrente em oração para alguém, é necessário ter as feições da pessoa nessa encarnação para que possamos mentalizar e atingir o objetivo, bem como endereço ou simplesmente o nome. Ednélia, Francisco, Rose. Lá, Francisco. Diga lá. Gente, a fisionomia, ela ajuda, ela é um amuleto para a gente, para que a gente possa mais fortemente se sua com o caso. Tá. Vocês estão me Sim, vendo? Tá. tá Deu uma bom. congelada aí, não foi? Voltou. Uhum. Voltou? Ótimo. Então ajuda essa mentalização. Mas eu vou dizer para vocês que o mais importante é a intenção. Eu estava fazendo magnetização por videochamada e fiz magnetização sem videochamada. E o resultado, sem a videochamada, foi muito melhor.
Talvez porque eu tenha me concentrado melhor, porque eu tenha me empenhado mais, porque eu tenha me recolhido melhor, né? Então, a gente precisa encontrar um meio de se melhor conectar. Pronto, você achou nesse meio de se conectar, a coisa está resolvida. Pronto, Alguém quer colaborar? vou ver outra pergunta aqui. A Gardênia diz assim: podemos afirmar que a prece é a melhor maneira de imprimir uma melhor qualidade aos fluidos? Posso comentar. A prece, na nossa visão, né, na nossa visão espírita, posso dizer, né, que eu acredito que é a melhor maneira, sim, de imprimir essas qualidades. Porque a gente já estudou bastante, né, que no magnetismo existe a qualidade nos fluidos humanos, né, também existe. Mas nós acreditamos que é como diz Kardec aí no final dos slides, né, negar a prece, para mim, hoje, é retirar qualidades aos fluidos, né, então, os fluidos, eles são neutros, como a Ednelly já falou, e são impressos, né, qualidades nele pelo pensamento. E a prece é um pensamento dirigido, né? Então, eu acho perfeita essa resposta, essa pergunta aí é sim, sim, sim. Acredito. Mais uma. O Materialista. materialista não utiliza a prece? Bom, o materialista, eu já vi materialista fazendo prece. Eu conheço materialista fazendo prece, especialmente em horas de sofrimento, né? Porque aí tem materialistas e materialistas diferentes, varia muito, né? Mas como a prece, eu acho, a prece, ela vem pressa, né, na alma. Agora a gente pode esquecer, né? Pelo materialismo, pode esquecer, porque a prece é essa ligação profunda com Deus, com o nosso Criador. E pelo nosso mergulho profundo no materialismo, a gente pode esquecer sim, mas principalmente porque a gente liga muito a prece ao místico, né? Ao religioso. A gente aprendeu assim, acho que nós aqui, mesmo nos seus espíritas de berço, né? Nasceram. Mas quando a gente vai ver a religião, a prece ela é muito ligada a esse lado, e por isso ela deixa de ser esse pensamento direcionado, né, como a gente já aprendeu aqui. Mas tem materialista que sim, e tem materialista, né, que não, né, que vai, de fato, no agnóstico, né, não sei se vai fazer prece. Agora, racionalmente ele não faz, mas emocionalmente, lá nos sentimentos, Sim. ninguém sabe, né? Eu vou colocar só um acréscimo que Kardec faz essa mesma pergunta ele coloca no livro dos médiuns, conversando lá quando ele vai falar sobre os médiuns curadores, só não lembro qual é o capítulo, meu povo, que é quando é o capítulo dos que ele vai falar sobre os médiuns, né? Vai apontar cada médium, aí um dos médiuns é os médiuns curadores. Ele vai perguntar e vai tentar fazer essa distinção entre magnetizadores e médiuns curadores. E uma das perguntas que ele faz é: e o magnetizador materialista, que não acredita nos espíritos e não faz a prece? Aí lembrando, tendo a intenção a resposta dos espíritos é tendo a intenção do bem, querendo fazer o bem, né? Ele vai receber o recurso, mas geralmente ele não vai fazer. Agora, se ele estiver bem intencionado, ele também vai ter ajuda, né? A prece é para a gente. E outra coisa, tem materialistas que encontram outras formas de se equilibrar, que são filósofos, e aí eles encontram a ética, e estudam sobre a ética, e vão encontrando a sua maneira de estar indo para Deus, né? Fazendo bem. E eu já conheci até materialistas que eram pessoas muito boas, né, no sentido ético e moral, né, de fazer ele é incrível assim, porque ele faz o bem conforme
Às vezes ele só não está sabendo, porque ele não acredita em algo a mais. Mas ele pode fazer isso também. Isso vai depender muito de como ele é, se relaciona com a vida, porque eu também já vi matérias muito mais desapegadas do que até a gente que acredita no mundo espiritual, que acredita que vem o que vem depois e tudo mais. Gente, eu acho que é isso. Ednela, você gostaria de fazer algum acréscimo? Porque as perguntas acabaram, né? As pessoas... Não, hoje eu vou fazer solicitar a vocês para que a gente faça um exercício agora, enquanto Francisco for fazer nossa prece, de recolhimento, de atenção, de expandir seu perispírito em direção a Deus, ao seu anjo da guarda, aos bons espíritos que nos instruam, para que para que essa prece ela seja mais e mais sentida por todos nós, para que a gente possa fazer um exercício do estudo de hoje, todos nós. Tá? Boa noite, foi muito bom, muito proveitoso, e a gente espera na próxima terça-feira estar com vocês novamente. Então, a gente só agradecemos aí pela paciência, tá? Vou só repetir os avisos, né? E aí lembrando da Vanúzia, o nosso próximo tema é o poder curativo do magnetismo espiritual, o item 5.4 da apostila, né? Amanhã, quarta, tem estudo da revista, estamos fazendo um estudo especial, as consequências do espiritismo. Quinta, temos o estudo e aplicação do magnetismo espiritual, qualidade da prece. Sábado, o tratamento espiritual com o tema O Homem no Mundo. Segunda, tem um curso de introdução à doutrina espírita, o contexto histórico do Livro dos Espíritos. E aí, gente, a gente pede que para vocês que gostaram, que curtam o nosso vídeo aqui no YouTube, né? Que compartilhem, que nos ajudem. E a gente agradece muito, muito vocês estarem aqui conosco. A gente está adorando esse estudo. A gente só aprende cada vez mais com vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Francisco? Eu queria fazer só um destaquezinho em relação à pergunta da Vanúzia. É rapidez. É uma frase de Fenelon com relação à fortaleza que a prece nos dá. Aí ele não vou falar no sentido literal, mas ele diz assim: Deus envia numerosos grupos de espíritos para fortalecer os que oram bem contra o espírito do mal. Assim, tornam-se fortes como os rochedos inabaláveis. Então, só para fortalecer a ideia da prece, da importância que é a prece para todos nós. Então, seguindo a orientação da sugestão da Ednélia, vamos fazer o exercício de recolhimento. E uma das técnicas que ajuda nesse recolhimento é a respiração diafragmática, que quem não conhecer, a Ednélia vai explicar depois na próxima aula. Mas é respirar cadenciadamente. Devagar, inspirando e respirando. E aí a gente vai acalmando, cadenciando os nossos batimentos cardíacos e vai buscando a conectividade com o mundo espiritual. E o caminho que escolhemos é Jesus. É imaginar, estar visualizando o seu rosto, que traduz mansuetude, tranquilidade e paz de espírito. E com essa paz no coração, que todos nós, movidos da sincera intenção de fazer o bem,
nós agora iremos pedir a Deus, o Pai da vida. Senhor, Pai de infinito amor e misericórdia, a Ti rogamos o Teu amparo e a Tua assistência. Inicialmente, Senhor, a todas as pessoas, a todos os participantes deste curso, abençoa e dai, Senhor, as Tuas bênçãos conforme a necessidade de cada um deles, assim como os membros da coordenação. Fortalece-nos, ó Pai, do desejo ardente de fazer o bem e de realizarmos a nossa transformação moral. Agora, Senhor, queremos pedir por todas as pessoas pelas quais necessitam de ajuda e que nos colocamos agora como Teu instrumento, Senhor, de levar por meio da prece o auxílio, a ajuda e a caridade cristã. Abençoa, ó Pai, ao familiar, ao amigo, ao desconhecido, ao necessitado de uma forma geral. Aquele, Senhor, que traz as ranhuras do corpo, as chagas do corpo e as cicatrizes do espírito. Ajuda-o, Senhor, no refazimento das suas ações, na restauração do seu ânimo, da vontade, da fé, para que ele possa, Senhor Deus, suportar as suas provas de forma resignada, possa receber por meio das tuas bênçãos o alívio do corpo e, se for do merecimento, a cura completa. Pai, graças vos damos por tudo aquilo que vós nos tem concedido. Pela casa, pela saúde e pela vida que nos oportuniza refazermos tudo aquilo que equivocado fizemos outrora. Que tua paz nos envolva e que o teu amor, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim Que seja. assim seja. Boa Muito bom, noite a Francisco. todas e todos. Boa noite. Boa noite, paz e bem para todos. Pessoal dando boa noite, agradecendo. Obrigada Engraçado. a vocês. Aline. Né? Obrigado, Rô. Nós aqui aprendemos tem um muito, carinho, né? a gente também Com tem um carinho. vocês. Boa noite, Fiquem todos Elane. com Deus. Muito bem. Que bom. Foi uma O magnetização Roger, coletiva, uns sobre os Emilson, outros. os coraçãozinhos chegando. Ah, É porque eu Isso. perdi, mas eles estavam botando os coraçãozinhos já. Tá. Tiane. Luísa. Cadê? Gente, o Rafael. povo tá pulando tudo aqui. Mônica. A Mônica tá aí. Olha os coraçãozinhos, tô Aline. olhando. Só lembrando. Fernando. Tem que ter muita mão pra segurar. Manuel. A Elânia. Obrigada, gente. Ó, o Eduardo, obrigada ao Chios. Sei não. Tá. E tio, né, meu filho? Tio e tio. Com muitos coraçãozinhos da Elânia. Gente, muito, muito obrigado mais uma vez. A gente ama estar com vocês, a gente adora. Eita!
os corações chegando. A Luzia agradecendo e a gente agradece também, tá? Um abraço e até logo. Vamos sair. Até terça.